Olá, pessoas. Eu estou aqui com muito prazer respondendo as perguntas de um levantamento, de um survey realizado pela turma de medicina para que objetiva conhecer outros profissionais. Isso é uma iniciativa muito importante para melhorar, integrar a relação com outros profissionais e esse é o nosso presente e é o nosso futuro também. Então, assim, o meu nome é Virgínia Turra, o meu ano de formação é 1987, eu formei na Universidade de Brasília, portanto, dezembro agora eu estou fazendo 34 anos de profissão. O conselho de classe que rege os psicólogos é o Conselho Regional de Psicologia. Em Brasília é o Conselho 1. Então, quando vocês virem o registro, né, psicólogo, CRP 1 barra CRP 6 barra, diz respeito a qual conselho regional ele está ligado, essa pessoa está ligada. E o conselho e todos os conselhos são ligados ao Conselho Federal de Psicologia. A experiência pessoal no trabalho com médicos, para mim, tem sido muito positiva. Desde sempre, desde o estágio de graduação, é uma área que me chama muita atenção, me chamou mais atenção do que qualquer outra área, foi a psicologia da saúde, que é um campo da psicologia que trabalha de maneira integrada com outros profissionais em todos os níveis de promoção, atuação, recuperação na saúde. Então, a minha interação se dá com médicos, com enfermagem, nutrição, fisioterapia, com todas as profissões de saúde e mais. A psicologia da saúde ela interage também com a comunidade, com os atores da comunidade, com líderes comunitários e com qualquer outra pessoa, profissional de saúde ou não, que possa interagir nesse todo de promoção da saúde, tanto em aspectos políticos, comunitários, de pequenas comunidades, pequenos grupos ou grandes grupos em nível nacional e internacional. Então, a psicologia da saúde ela permeia, é usar os conhecimentos de todas as áreas da psicologia a favor da promoção de saúde, a favor dos cuidados da saúde, a favor da recuperação da saúde, em termos de pesquisa, atendimento, de tradução dos procedimentos e para a população. E por isso a gente também trabalha muito com uma pegada de educação em saúde. Então, isso que eu considero apaixonante na área de psicologia da saúde, por conta dessa amplitude, complexidade, desafios no cotidiano. Então, a minha profissão estudada é psicologia, a relação entre o profissional de psicologia e a saúde. A psicologia tem muitas áreas, né? Você tem muitas atuações, eu considero uma profissão muito generosa. Você atua em escolas, você atua então você tem a psicologia escolar, psicologia organizacional, psicologia do trânsito, você tem psicologia no meu caso, a atuação é muito direta com a saúde, porque ela é especificamente voltada para a saúde. Em que situações os médicos e o profissional de psicologia trabalham junto? Em qualquer situação que tenha um objetivo comum e que a gente consiga traçar esse objetivo, né? E eu acho que a próxima pergunta eu posso dar um exemplo. Como a atuação do profissional de psicologia complementa, apoia melhor o trabalho do médico? Eu vou dar um exemplo, né? Eu atendi junto com um neurocirurgião em interconsulta.
no ambulatório de neurocirurgia que tratava de casos de dores graves e gravíssimas, dores tipo de dores cronificadas, debilitantes, que não haviam sido, não houve sucesso, não responderam satisfatoriamente aos protocolos e aos tratamentos anteriores, sabendo que os protocolos de tratamento de dor e dor crônica, eles têm uma sequência a ser determinada. Então, as dores que fracassaram em toda essa sequência são as dores que eram encaminhadas para esse ambulatório. E lá estava eu, né, junto com o neurocirurgião, e a gente atendia junto o paciente. O meu trabalho no ambulatório, eu desenvolvi um instrumento de rastreio para a sala de espera. Esse rastreio conseguiu, de uma maneira bacana, identificar qual a pessoa que teria maior dificuldade na consulta, e aí eu entrava na interconsulta especificamente para essas pessoas. E ali a gente tinha uma interação, eu tinha uma interação com o médico, de clarear as informações, perceber quando o paciente não estava compreendendo as informações, acolher junto com o médico as manifestações emocionais advindas do própria condição, fazer a avaliação de dor e dor crônica, monitorar a adesão ao tratamento. Então, assim, tinha um conjunto de variáveis que eu identificava durante o rastreio e aprofundava na interconsulta, e alguns da interconsulta também, dependendo dessas variáveis, eu acompanhava no pós-consulta. E às vezes, aí dependendo do pós-consulta, eu acompanhava também na internação, na cirurgia, no pós-cirúrgico. Então, isso é só um exemplo de como. E o tempo inteiro na interação, no diálogo com o profissional médico. Essa interação é importantíssima para o sucesso das intervenções que eram feitas. Então, esse é um exemplo de como que acontece isso aí. Então, há na psicologia da saúde e outras áreas da psicologia, mas eu estou citando a psicologia da saúde porque vocês resolveram me entrevistar. Então, há na psicologia da saúde essa expertise dessa interação e dessa pactuação e desse trabalho conjunto, né? Tá vendo que eu disse que a minha experiência é muito boa, né? Há situações de conflito entre médicos e profissionais de psicologia. Há situação de conflito onde houver seres humanos. A gente precisa entender que conflito e divergência, eles fazem parte da vida, né? E fazem parte da vida profissional. A questão é como os conflitos são colocados e como eles são cuidados, como eles são tratados. Uma situação de conflito, ela tem um potencial de melhorar o atendimento, melhorar as relações. Então, essa coisa de não ter conflito, eu não trabalho com essa hipótese. Então, assim, não só com relação a médicos e psicólogos, com relação a toda e qualquer interação onde tenha seres humanos, né? Às vezes a gente entra em conflito até com os nossos pets, que a gente ama de paixão, mas assim, então o ser humano, ele tem em si, pela sua própria complexidade, há conflitos, né? Mas a questão é como os conflitos são cuidados, né? Esse cuidar dos conflitos, essa integração desses conflitos tem o potencial de amadurecer as relações profissionais e a própria qualidade do trabalho, que é muito boa.
Em situações de conflito entre a posição de um profissional de psicologia e um médico, ambos interessados no bem-estar do paciente, como a questão é resolvida? É aí que está a questão. É aí que está a questão, porque aí é importante você ter um histórico dessa relação. É importante que essa relação seja construída e que isso tenha um diálogo de maturidade que possa fazer com que essa relação melhore. Ah, Vivi, você já teve situações de conflito? Bicho, every day. Todo dia, todo tempo você tem conflito com os médicos, com a gestão hospitalar, com a coisa, com questões políticas, com questões. Mas é aquilo ali. É preciso ter uma postura profissional, uma postura de maturidade, guarda essa palavra, para cuidar do conflito. Para não. Senão aquilo ali se torna um problema que capitaliza questões que nem são dali. Então, isso é muito importante. E é por isso que a gente precisa cuidar do cuidador, é por isso que todas as ações de saúde estão ali envolvidas. O profissional de psicologia trabalha em unidade básica de saúde? Sim, fazendo saúde básica. Não é o meu caso, tá? Eu fiz pouquíssimas ações em unidade básica de saúde. O profissional de psicologia costuma fazer parte de equipes de saúde da família? Ai, agora vocês me tocaram numa tristeza. O profissional de psicologia na política de saúde da família, ele começou integrando os profissionais que visitam as famílias. Nossa, eu achei aquilo assim, ai, finalmente a psicologia tomando o seu lugar. Mas houve, sim, aconteceram algumas modificações, e aí o profissional de psicologia que estava lá nas visitas, ele passou a ser referenciado. Pensa, o meu posicionamento, meu Vivizinha, falo só por mim, é que isso foi uma perda muito grande para a psicologia, até pela minha experiência de estar lá trabalhando na comunidade, na rua, nas casas, nos grupos, né? Mas é o que tem para hoje, pelo menos ele está lá ainda nas equipes de saúde da família, mas não está nas visitas domiciliares, está como profissional referenciado. Cry, baby, cry. O profissional de psicologia trabalha em hospitais de pequeno e médio porte? Sim. Em que funções? Ele tem há toda uma designação e há uma literatura boa que fala das diversas formas de trabalho com o profissional de psicologia em hospitais, porque depende muito da clínica que ele vai trabalhar. Um profissional que vai para uma maternidade, por exemplo, ele tem um conjunto de possibilidades de intervenções no que tange a aspectos emocionais, de adaptação, de adesão, de relação com os outros profissionais, de compreensão do quadro clínico, de rede de apoio, de toda uma adaptação àquele hospital, a esse ambiente tão esquisito, né, que é as questões ligadas ao hospital, à família, aos acompanhantes. Então, onde houver um aspecto emocional de adaptação, a gente tem. Existe, e aí eu posso citar, né, eu fiz um trabalho no hospital citando os passos, né, alguns eixos importantes para que qualquer profissional de saúde preste atenção na hora de estruturar um trabalho. Então, o profissional de psicologia, ele tem a capacidade de fazer um trabalho fitness, um trabalho que se encaixa para aquela necessidade. Para isso ele faz um levantamento das necessidades, e aí esse trabalho que eu fiz, ele dá umas dicas de eixos importantes para esse levantamento. A partir desse levantamento, ele estrutura em uma avaliação,
um rastreamento, o que for necessário, e a partir daí ele faz as intervenções. Então note, o profissional de psicologia, ele não é como um profissional que faz uma ronda em todos os leitos do hospital, mas ele desenvolve formas de atender aquele usuário que mais necessita dele, ou que necessita dele, ou que precisa de uma intervenção específica, né? O profissional de psicologia trabalha em hospitais de grande porte, sim, também, né, com essas mesmas condições. O profissional de psicologia trabalha em UTIs, é obrigatório ter um profissional de psicologia nas UTIs. Isso já é uma regra nos hospitais, e aí existem também bons trabalhos determinando a atuação dos profissionais junto às equipes, avaliação do paciente, avaliação de... Então você tem várias escalas importantes para serem aplicadas em UTIs. Você tem desenvolver formas de comunicação com os pacientes que têm alguma condição, mesmo que mínima, de comunicação. Não, a gente ainda não lê pensamento, gente. Ai, que bom. Eu não queria ler pensamento das pessoas. Mas, assim, tem sim formas bem legais, bem interessantes de desenvolver, né? Pessoas, às vezes, que têm um movimento de um dedinho, ou que consegue com os olhos. A gente tem todo um aparato para que aquilo ali se transforme numa palavra, numa frase, além de fazer. Então, tem o trabalho com as equipes, tem o trabalho direto com o paciente, com um conjunto de escalas e modos e técnicas, e tem o trabalho com as famílias, né? O trabalho com as equipes, tanto com relação ao estresse da equipe na UTI, como com relação também aos protocolos de notícias ruins, né, que são dadas em UTI. E quando a gente consegue fazer um trabalho pós-UTI, aqui também é muito importante. Em média, qual o salário de um profissional de psicologia no Brasil? Eu vou mandar para vocês a nossa tabela de honorários. O psicólogo não tem um salário base. A estruturação de um sindicato que vai reivindicar essas coisas, ela ainda está sendo construída agora, que foi feito um sindicato, uma coisa assim. Então, politicamente, é uma categoria que eu considero muito frágil, e bases salariais são muito frágeis. Nessa tabela vocês vão ver que uma consulta psicológica, ela varia de 100 a 300 reais. Mas hoje a gente tem uma questão muito problemática, que são os psicólogos que atendem em grandes clínicas, como se fossem terceirizados por convênio. Esses psicólogos, vocês estão sentados e calmos, respira, eles chegam a receber R$10 por sessões, R$10 por consulta. E ainda pagam impostos sobre esses R$10, que é 27,5%. Né? Então, ele ainda tem que dar um monte de satisfações, relatórios. Então, eu estou achando muito bom a estruturação de um sindicato para corrigir essas distorções salariais, né, de um psicólogo, do profissional psicólogo. Qual o tempo de graduação de um profissional de psicologia? São 5 anos, né? Basicamente 5 anos. Existem atribuições que são exclusivas de um profissional de psicologia? Uau, essa é uma discussão também que se tem. Hoje, parece, as duas atribuições são a psicoterapia, que é exclusiva do profissional de psicologia, mas que há uma determinação que médicos também podem fazer psicoterapia. Isso é uma longa discussão. E a questão ligada à aplicação de testes psicológicos, que há toda uma validação para esses testes também, laudos e testes psicológicos. Mas é aquilo que eu falei para vocês, como eu considero, eu, Vivizinha,
considero que há ainda uma certa fragilidade política. Muita gente entra no campo do psicólogo e faz muita coisa, ainda é, sem uma força para dizer, ó, peraí, esse campo não é seu. O que a gente tem visto, vocês não perguntaram, mas eu estou falando, o que a gente tem visto dessas outras pessoas que acham que fazer psicologia, eu faço ali um curso e vou fazer, e eu vou mexer com o emocional das pessoas, eu vou interagir com o emocional, eu vou consertar o seu emocional, é que as pessoas são, às vezes pode até dar certo, não estou falando que não são pessoas boas ou bem intencionadas, não. É o mercado que está aí. É uma possibilidade. Algumas pessoas querem fazer bem às outras. Nota, eu não estou julgando as intenções das pessoas, mas a consequência nesses meus anos de consultório, de comunidade, de hospital, é que quando dá errado, quando já está numa situação muito, muito, muito ruim, aí eles chamam o psicólogo. Então, o psicólogo poderia ter entrado quando a situação estava iniciando, com todas as condições, com toda a probabilidade de dar bom, né? Aí a coisa deteriora de um jeito, aí quando tá ruim, aí chama o psicólogo, né? E fala, uai, mas você não dá conta disso, né? Então, eu estou... é com muita frequência, muita frequência que eu recebo pessoas que não só estão com suas questões emocionais, mas já receberam uma carga, né, traumática de outros tratamentos, muitas vezes iatrogênicos. No cuidado do paciente, o que não é permitido a um profissional de psicologia fazer? Exame corporal. Então, a gente não faz exame clínico corporal. A gente não mexe no corpo do paciente. Isso é muito claro para nós, né? Você pode cumprimentar um paciente, você pode abraçar o paciente, mas como dois seres humanos, e não você ficar lá observando, né, fazer exames, respiração, toque abdominal, nenhum tipo desse exame. Isso não é do profissional de psicologia. Como os médicos podem atuar no sentido de respeitar e valorizar o trabalho de um profissional de psicologia? Eu acho que é isso. Primeira coisa, conhecer, como vocês agora estão conhecendo, né? E eu reforço que a minha interação com os profissionais médicos é muito boa. Eu tenho recebido coisas incríveis, assim, tem tido interações. Nós temos, eu tenho encontrado profissionais que sabem, a gente tem sabido, tem tido um bom proveito dos nossos conflitos e olha, é com esses que eu quero trabalhar. Vivi, mas você não teve algum profissional, médico que te tratou mal? Gente, seres humanos às vezes tratam mal outros seres humanos. Isso não é uma prerrogativa de uma profissão, assim. Mas esses a gente tem que ter maturidade, qualquer também. A gente tem que ser humano também para saber lidar, ir lá, mostrar trabalho, conversar. Não, peraí, vem cá, estamos junto aqui. Vamos resolver isso com seriedade, maturidade. E eu recomendaria uma pitada de leveza, de bom humor também. Nem tudo na vida pode ser ferro e fogo. Nós, profissionais de saúde, nós lidamos com coisas muito importantes, muito pesadas, né? E que a gente possa continuar lidando isso com competência e com coração também, né? A vida está ali, lembrar que a gente estamos juntos ali por algo maior que é a saúde. Então, muito obrigada por essa oportunidade e estamos juntos.